pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Tu és digno, Pai. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno, Pai, de toda rendição ao Senhor. Porque o Senhor tem o nome que está acima de todo nome. Por isso nós nos dobramos, nós nos curvamos diante do Senhor, porque reconhecemos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Porque nós reconhecemos a nossa dependência no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigado porque o Senhor não falha. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque a Tua palavra ela não volta vazia, ela se cumpre sobre as nossas vidas. Obrigado porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque temos a liberdade de te adorar, de te exaltar, de engrandecer o Teu santo nome. Obrigado pelo Teu amor sacrificial, aquele que não levou em conta os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Sim, Pai. Temos uma dívida de amor para com o Senhor, que possamos amar uns aos outros verdadeiramente como o Senhor nos ama. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é digno, a Sua palavra é digna de toda aceitação. Eu te agradeço por esse culto, Pai, por essa porção nova que o Senhor separou para nós nessa noite. Nós damos liberdade para a Tua unção, para o Teu Espírito fluir e agir livremente neste local, Pai, nas nossas vidas. Nós cremos, Pai, numa noite de refrigério, numa noite de alinhamento, mas numa noite também de rompimento, de crescimento, de avanço, de aceleração. Pai, obrigado, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, você está bem? Amém. Glória a Deus, pode se sentar. Obrigado, louvor, vocês são incríveis. Glória a Deus, irmãos. Deus é muito bom. Amém. Sabe, irmãos, temos falado esse mês sobre fundamentos da fé. E eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa de ensinar a matéria submissão e autoridade nesses dias no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E tem sido um tempo de muito crescimento sobre a minha vida, de muito avanço. E a palavra que Deus colocou no meu coração, nós já ministramos hoje pela manhã, e nós vamos ministrar novamente agora à noite, é a relação que há entre a fé e a submissão. Amém? Nós vamos crescer em fé, mas também em submissão. Amém? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra maravilhosa do Senhor, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Diz o seguinte: a cura do criado de um centurião.
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Versículo 9: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, diga comigo, admirou-se Jesus. Aleluia. E disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Sabe, irmãos, quando nos colocamos diante da palavra e temos a oportunidade das pessoas se maravilharem com Jesus, nós podemos ver as pessoas comentando umas com as outras a partir do encontro com Jesus. Que sabedoria é essa? Que autoridade é essa que ele ensina? Ele curava as pessoas, ele influenciava as pessoas, ele ensinava de uma forma onde as pessoas jamais tinham observado. Mas é interessante que nesse texto, Jesus impactava a vida das pessoas, amém? Assim como ele impactou a minha vida e a sua vida, por isso que você está aqui. Ele te pegou de jeito. Amém? Deus vai te pegar nessa noite também. Podia perder a oportunidade. Amém. Mas sabe, irmãos, o que chama a atenção nesse texto é que a situação mudou, ficou inversa. Jesus ficou maravilhado com aquele homem. E o que nos chama a atenção de imediato é a fé que aquele homem exercia. E eu vou te fazer uma pergunta muito boa de se ouvir. A sua fé tem impactado as pessoas que estão ao seu redor? Ao ponto de elas ficarem perplexas? Ao ponto de não somente alcançar a vida delas, porque aqui está falando que Jesus compartilhou a fé daquele homem. Jesus compartilhou com os seus discípulos que o seguiam. Ei, o que as pessoas têm dito a seu respeito? E fé, irmãos, corre nas nossas veias, amém? Fé é um dos valores do nosso ministério. Se tem uma coisa aqui que a gente valoriza, irmãos, é a fé. Se tem uma coisa que nós priorizamos aqui, é não andar por vista. Mas é se alegrar, amém? Antes de ver, porque nós cremos com o coração, falamos com a nossa boca e experimentamos. Amém? Se a palavra diz, nós cremos e ponto final. Aleluia. Mas, durante o decorrer desse momento aqui, desse acontecimento, não é uma história, não é um conto de fadas, é real. Sabe, aquele homem, ele compartilhou com Jesus o porquê que ele tinha convicção. Aquele homem, irmãos, ele não somente manifestou fé, mas ele manifestou honra. Porque para ele, quando nós lemos esse texto, o mesmo valor que ele dava ali à presença de Jesus que estava à frente dele, ele deu para a sua palavra. A mesma autoridade que aquele homem entendia que Jesus carregava, é a mesma autoridade que ele cria que a palavra de Jesus tinha. A nossa vida vai impactar as pessoas, irmãos, quando a gente valorizar a palavra nesse mesmo nível aqui, irmãos. Oh, aleluia, irmãos. A palavra funciona. A palavra funciona, irmãos. Você é a resposta disso. Você sabe de onde Deus te tirou. Amém? Você sabe o que você tem vivido na palavra do Senhor. E ele continua honrando ao Senhor. Ele continua honrando Jesus. E ele fala, olha, eu creio que vai funcionar. Você sabe por quê? E aquele homem, o texto fala que ele era um centurião.
Ou seja, ele tinha 100 pessoas subordinadas a ele. Mas ele não é egocêntrico, egoísta. Ele decretou que ele entendia que a palavra de Jesus tinha o mesmo poder da sua presença, porque ele era homem sujeito à autoridade. Ele valorizava mais a submissão que ele tinha do que a autoridade que ele carregava. Porque ele entendia que Jesus só tinha autoridade porque ele era submisso ao Pai. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Sabe, irmãos, Jesus é o maior exemplo de autoridade que nós temos, porque ele foi o maior exemplo de submissão que já existiu. E a palavra fala que ele é o nosso exemplo, é ele quem nós devemos seguir, é ele que nós devemos, ter como referência sobre as nossas vidas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, não precisa abrir não, eu vou só citar. Vai dizer, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem um estilo de vida que agrada a Deus é andar em fé. Se tem uma forma que eu e você temos que ter o cuidado de se manter é na posição de fé. Mas o texto vai falar, irmãos, que da mesma forma que nós cremos que Ele existe, nós também temos que crer que Ele é galardoador. Daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Mas entenda, irmãos, antes da gente receber alguma coisa, a gente tem que dar primazia ao que Ele é, ou o que a palavra tem de peso sobre as nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, para a gente receber alguma coisa da parte do Senhor, é necessário a gente ter fé, mas também é necessário estar debaixo da palavra. E como você tem conduzido a sua vida? Porque a fé, de fato, irmãos, ela chama à existência as coisas, como se não fossem, como se já fossem, amém? Ela chama à existência. Mas a palavra, irmãos, só vai funcionar se estivermos submissos a ela. Se você trata aquilo que é sobrenatural como natural, se eu trato a palavra que é sobrenatural como natural, eu vou colher os frutos daquilo que eu, fisicamente, ou daquilo que o meu entendimento, o meu intelecto, o meu conhecimento pode produzir. E isso vai ser na igreja, isso vai ser no meu casamento, isso vai ser no meu trabalho, em todas as esferas. Agora, se eu valorizo o sobrenatural, se eu me submeto de uma forma sobrenatural, quando o natural chega no limite, eu não fico triste, eu não fico desanimado, eu não fico desamparado. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que se eu colocar o pé, Deus vai operar. Eu sei que aquilo que eu podia fazer, eu fiz, mas agora Deus entra em cena. Amém? E eu anotei uma frase hoje de manhã, enquanto eu adorava o Senhor, e eu vou repetir ela para você. Para o incrédulo, o impossível é uma barreira, é um ponto final. Mas para o que crê, é uma ponte para o sobrenatural. Sabe, aquele que duvida no seu coração, aquele que tem medo, aquele que é inseguro, aquele que confia somente na sua capacidade, ele vai estar sempre limitado naquilo que ele é, naquilo que ele tem, naquilo que ele pode. Mas os que creem, os que se submetem, irmãos, experimentam do romper do Senhor. Você sabe qual é a boa notícia, irmãos? É que, como eu disse, o incrédulo vai achar que é o ponto final. Mas na minha vida e na sua vida, irmãos, quem está com a caneta é Jesus. E Ele continua escrevendo a nossa história. Qual é o meu papel, irmãos? Ei, vamos ser sinceros, é o mais fácil. Crer e se submeter. Vai precisar mexer com o ego. Vai precisar ter que abrir mão das vontades. Sim. Ei, irmãos, mas ter uma autoridade sobre a sua vida é segurança para nós. Porque o propósito da autoridade no império das trevas é mandar,
é querer ter benefício, é receber honra. Mas no reino de Deus é cultivar. No reino de Deus é guardar. Sabe, o que governa o império das trevas é a maldição, é a opressão, é o medo. Não tem submissão, tem obediência. E quando alguém, irmãos, busca a obediência, o máximo que ela vai ter é a tolerância. As pessoas vão tolerar. Mas glória a Deus que eu e você fomos resgatados do império das trevas. Nós fomos transportados para um reino de amor. E nesse reino de amor, irmãos, a lei que funciona é a lei da fé, é a lei do amor. Sabe, eu não me submeto ao meu pastor porque ele é bom ou porque ele é ruim. Apesar de que ele é uma excelente pessoa. Ele é um excelente pastor. E eu não estou falando porque ele está na minha frente. Mas porque foi ele que me apresentou Jesus como Senhor e Salvador. Eu me submeto a ele, irmãos, porque a palavra me orienta a fazer isso. Você não se submete ao seu pai porque ele é bom ou porque ele é ruim. É porque ele é seu pai. É porque ele é autoridade sobre você. Amém? Mas abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, 18. Você continua me amando? Amém. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, 18. Vai dizer o seguinte: este é o dever que te encarrego. Então perceba, irmãos, o apóstolo Paulo está delegando uma autoridade ao seu discípulo. E no reino de Deus, esse é o desejo de todo aquele que lidera, todo aquele que exerce autoridade. É que os seus discípulos cheguem a lugares que ele não conseguiu chegar. Porque no reino de Deus, irmãos, não tem espaço para egoísmo, para inveja. Amém? O nosso desejo como liderança é que todas as pessoas cresçam em fé, no conhecimento de Deus, no conhecimento, na revelação da palavra. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, sabe, irmãos, o apóstolo Paulo é uma grande referência de liderança para nós. Em contrapartida, Timóteo é uma grande referência de serviço, de submissão, de obreiro, daquele que, sabe, tem um coração disponível para aprender. E aí ele vai falar o seguinte: olha, Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé, diga comigo, e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Sabe, existiam palavras liberadas acerca de Timóteo. Existem palavras liberadas a seu respeito. Existem palavras que foram liberadas ao meu respeito. E o conselho de uma autoridade para nós no reino espiritual é: ande em fé, mas guarde a boa consciência diante de Deus. Sabe, ande em fé, realmente creia, sabe, declare, medite na palavra, adore pela palavra. Mas também, irmãos, é necessário ter temor ao Senhor, ter uma consciência limpa, sabe, ter e entender que agora você não é mais escravo, mas que agora você é filho, que você foi redimido. Amém? Uma consciência de que você agora consegue andar em santidade e não mais em pecado, porque existe uma graça que te capacita para isso, sabe, porque a graça não é algo que vai te permitir pecar todo o tempo e Deus vai te perdoar, sabe, irmãos, o pecado é um tropeço, é um escorregão na nossa vida, não quer dizer que ele tem que acontecer, amém? Mas a graça nos capacita a resistir firmes nas ciladas do diabo. Amém? Quando a Bíblia vai falar sobre resistir ao diabo, nos dois momentos que trata sobre isso, antes dos textos vai falar sobre uma submissão a Deus. Porque a resistência ao diabo está diretamente ligada a uma vida submissa a Deus. Se você não está conseguindo resistir ao diabo, irmãos, avalie se você está vivendo uma vida de submissão ao Senhor.
Porque o problema não é a graça, às vezes é o coração que não está submisso. Mas eu vou voltar aqui. Sabe, e como eu dei o exemplo, irmãos, eu ministro no Verbo da Vida desde 2016. Eu entrei no Rema em 2015 e desde 2016, na época o pastor Adilson já me dava a oportunidade para ministrar nos cultos. E eu não sou tão velho assim não, hein, velho? Amém? Mas eu lembro que várias palavras eu ia recebendo, sabe? Ei, professor do Rema. Ei, você tem a unção de ensino. Ei, você vai avançar, você vai romper. Mas para que essas palavras se cumprissem sobre mim, demorou 10 anos. Em 2026, ela se cumpriu. E glória a Deus por isso. E obrigado por se alegrar comigo. Amém? Porque o submisso chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. O insubmisso tem dificuldade de se alegrar com a alegria dos outros. Mas sabe, irmãos, a pergunta é o seguinte: a culpa foi de quem? Será que realmente seria necessário 10 anos para que isso se cumprisse? Será que as palavras que estão sendo geradas em você precisa demorar 10 anos? E eu confesso, irmãos, que foi necessário crescer. Foi necessário maturidade. Porque Deus é pai, mas não é irresponsável, irmãos. Sabe, tem coisas que Ele quer confiar a você, mas você precisa avançar. E talvez, quando Paulo chamou Timóteo para o seu ministério, ele tinha apenas 16 anos de idade. Em Atos vai contar esse momento. Mas Timóteo decidiu se submeter. O apóstolo Paulo falou: olha, vai ser necessário, para que você faça parte do meu ministério, ser circuncidado. Aos 16 anos de idade, não era com 10 dias de vida, como de costume. Mas sabe, irmãos, ele decidiu se submeter. E quando você decide se submeter, você cresce. Quando você decide se submeter ao Senhor, você avança, você rompe. E é interessante que Romanos 12, irmãos, vai falar que a gente não deve tomar a forma do mundo. Mas antes, eu e você precisamos o quê? Mudar o pensamento. Ou seja, para que a gente cresça, é necessário ter mudança. O problema, irmãos, é que muitas das vezes a gente quer mudar o mundo. Mas o texto não fala que a gente deve mudar o mundo. E eu quero te falar, irmãos, que quando nós mudamos a nós mesmos, o mundo é influenciado. Quando você decide se submeter à palavra, renovar os seus pensamentos pela palavra, fé é gerada no seu coração, você crê com o seu coração, fala com a boca, você escuta aquilo que você declara, mais fé é gerada no seu coração e as coisas começam a ser operadas na sua vida. E as pessoas vão olhar para você: ei, Rocha, rapaz, como você está diferente. Como é bom ver você experimentando tudo aquilo que já foi liberado sobre a sua vida. E as pessoas vão começar a vislumbrar aquilo que você carrega. E as pessoas vão desejar ter você por perto. As pessoas desejarão ter aquilo que você pode influenciar na vida delas. Por quê, irmãos? Porque uma vida de fé está diretamente ligada com uma vida de submissão. O pastor Perilo Borba, ele diz o seguinte: o caminho para cima é por baixo. Se você quer crescer, irmãos, é necessário se render primeiro. Para você edificar uma casa, você precisa primeiro fazer um fundamento, para que aquela casa não caia. Na minha casa, eu precisei fazer 11 buracos de 7 metros de profundidade. Talvez você chegue lá e olhe a minha casa e ache bonito, ou ache agradável.
Mas o que realmente importa, irmãos, é aquilo que a gente não está vendo. O que sustenta aquela casa, ninguém vê. Sabe o que vai sustentar a sua vida, irmãos, de fé? É o seu coração. Porque a aparência, irmãos, a gente pode enganar as pessoas. A submissão, irmãos, nos leva a lugares onde a nossa ambição jamais nos levaria. Talvez o que tem feito a gente não avançar no nosso chamado, às vezes é porque a gente está ambicioso demais. E não está se submetendo como deveria. Às vezes a gente tem o desejo carnal. Mas eu e você agora somos espirituais. Sabe, algumas definições bíblicas de submissão é voluntariar-se com humildade. Ceder aposentando a própria vontade. Ver e considerar o outro superior a si mesmo. Respeitar sem resistência. Ser grato e honrar tendo o outro em máxima consideração. Ter prontidão para servir. E o que eu mais gosto, ser um facilitador. Sabe, irmãos, quando andamos em fé e temos um coração submisso, a gente não é um empecilho para as pessoas. A gente não é um empecilho para que o reino de Deus avance. Não, irmãos, nós somos uns facilitadores do reino de Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 7. E esse texto de Hebreus, irmãos, vai tratar a galeria da fé. Aquelas pessoas que, mesmo sem ver, creram e marcaram uma história. Guarde isso, irmãos. Eles não viram, mas eles estavam com o coração no lugar correto. E eles marcaram vidas. E continuam marcando até os dias de hoje. A minha vida é a sua vida. E é interessante que uma dessas pessoas é Noé, como nós vamos ver aqui. E quando Deus deu uma direção para Noé, Deus deu uma visão para Noé, parecia loucura, parecia grandiosa demais. Parecia com aquilo ali, ó. Inalcançável. Talvez, naquela época, as pessoas olhassem para aquilo e falassem assim, que isso? Para que isso? É perca de tempo. Sabe, é dinheiro investido, de bobeira. Mas Noé, irmãos, tinha um coração alinhado com Deus. Noé tinha um coração submisso. Noé tinha autoridade. Noé tinha credibilidade. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus institui uma autoridade. E Deus ele vai dar a visão à autoridade. No lar, irmãos, Deus vai falar com o homem. E o homem vai compartilhar a visão com aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. E aquelas pessoas serão facilitadores para que aquela visão se cumpra. Mas a questão é, quem está anunciando está gerando credibilidade naquele que está embaixo? É digno de confiança? Você como homem na sua casa, quando você fala, a sua mulher se sente segura? A sua mulher se sente protegida? A sua mulher se sente amada? Em contrapartida, irmãos, quando Noé anuncia aquela palavra, quando Noé anuncia aquela visão, ninguém se opôs. Ninguém virou e falou assim, olha, eu só vou acreditar na hora que Deus falar comigo. Porque eles também tinham o seu coração no lugar correto. Eles também eram facilitadores
para aquilo que Deus queria operar. Sabe, irmãos, também no nosso lar existe uma graça disponível para vivermos em família. E o importante, irmãos, é que aquele que carrega a visão cumpra o seu propósito. Aquele que é um auxiliador, um facilitador, ele tem que cumprir o seu propósito. Aos olhos de Deus, todo mundo é igual. Todo mundo vai ser galardoado, todo mundo Deus ama da mesma maneira. Porque no reino de Deus, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Tem espaço para todo mundo crescer, avançar, romper, ser galardoado. E Deus deu a visão a Noé, e Noé compartilhou, e todo mundo pegou junto, e a palavra se cumpriu. Mas aqui em Hebreus 11, de 7, vai dizer o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Olha para cá. Acontecimentos que ainda não se viam. Mas olha só, continua o texto. E sendo temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. O que eu quero te falar, irmãos, é que às vezes as palavras vão vir, as visões serão estabelecidas. Aqueles que carregam a visão têm credibilidade, e aqueles que estão por baixo são o quê? Facilitadores para que a visão se cumpra. Mas o texto vai falar que Noé, mesmo não vendo, creu e sendo temente ao Senhor. Para que a visão se cumpra, é necessário duas coisas: fé e submissão. Mas é necessário mais alguma coisa, porque aqui está dizendo o seguinte: tomou herdeiro da justiça. Sabe, irmãos, quem crê, quem é herdeiro, toma posse. Você crê que aquilo ali é uma herança do Senhor para as nossas vidas? Então você tem que tomar posse. Então você tem que crer junto, você tem que pegar junto. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração insubmisso vai colocar defeito em tudo. O incrédulo sempre vai achar uma impossibilidade. Aquele que é um dificultador sempre vai ter as melhores sugestões, sempre vai ter as melhores opiniões, ele sempre vai ter a resposta para tudo, mas ele nunca vai querer ser a resposta para nada. Porque o insubmisso é assim. Ele tem a resposta para tudo, mas ele nunca faz nada. Mas eu e você somos os da fé. Aqueles que creem, que tomam como herança, aquele que pega junto, aquele que ora, aquele, irmãos, que não somente vai ofertar. Sabe, irmãos, o submisso crê que para aquilo ali acontecer, primeiro tem que passar na minha vida. Sabe, irmãos, aquilo ali é grandioso demais, a visão é grandiosa demais, alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira. Parece loucura, irmãos. Ei, irmãos, mas se prepara, a loucura é aquilo que Deus quer fazer na sua casa. Sabe, irmãos, porque não tem nada a ver com parede de LED, com painel de LED, com ser a igreja mais bonita, a igreja melhor da cidade. Tem a ver, irmãos, com milhares de pessoas sendo alcançadas, com vidas sendo curadas, restauradas, redimidas. Tem a ver com o inferno sendo saqueado, irmãos. É para isso que nós fomos chamados para crer. Para desfazer as obras de Satanás. Essa é a nossa visão. Como eu falei de manhã, talvez outras igrejas tenham projetos maiores do que esse, projetos melhores do que esse, mas não é a visão do Verbo da Vida do Juiz de Fora.
E não adianta, irmãos, eu querer pegar outra visão e implantar aqui, porque isso é insubmissão. Isso são duas visões. E quando se tem mais de uma visão estabelecida, é divisão. Por isso eu tenho que estar debaixo da autoridade. Abra comigo em Atos 13, 21. Atos 13, 21 vai dizer o seguinte: então, eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual, tendo testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então percebe, irmãos, o povo queria um rei. E Deus levantou Saul. E Saul começou muito bem, irmãos. Obedecendo a Deus, sendo temente ao Senhor. Mas o problema é que Saul deixou ser influenciados pelos de fora. E Saul perdeu seu coração. E submissão, irmãos, não é o que a gente demonstra por fora. É uma atitude, sim, mas que brota do nosso coração. Porque quando a gente obedece por fora, mas está com a raiz de amargura por dentro, isso é obediência, não é submissão. Essa é a diferença entre submissão e obediência. Porque eu posso estar obedecendo por fora, mas está sendo insubmisso por dentro. Talvez o pastor compartilhe alguma coisa, e eu, amém, é isso mesmo, e aí eu viro de costas e falo: que ideia mais idiota. E Saul, irmãos, quando foi confrontado pelo profeta Samuel, ele demonstra como estava o coração dele. Porque quando o profeta fala que o reinado dele seria grandioso demais, mas por causa dos erros que ele cometeu, aquele reinado já não seria mais daquela forma, Deus levantaria outro em seu lugar. Saul até se arrependeu, mas ele pediu ao profeta: olha, vamos fazer o seguinte, vão lá perto do meu povo, para que eles vejam que está tudo bem. Mas nesse texto, lá em 1 Samuel 15, vai dizer o seguinte: porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? Porque para Deus, irmãos, mais importante é um coração obediente do que atitudes de desobediência no coração. Mais importante é aquilo que você está carregando por dentro do que aquilo que você está fazendo por fora. E ele diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, na versão NVT, vai dizer: o se submeter é melhor do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, o que o profeta falou para Saul é: o obedecer é o melhor do que aparentar obedecer. E aí Deus levanta Davi no seu lugar, um homem segundo o seu coração. Assim como nós lemos aqui, um homem que estava disponível em cumprir a visão de Deus. Davi cometeu erros, cometeu falhas, cometeu pecados, mas se arrependeu. E a diferença de Davi para Saul foi que Davi, irmãos, orou ao Senhor: eu abro mão de tudo, mas só não aparta de mim a tua presença. Um coração no lugar correto. E a palavra vai dizer, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando o meu coração e o seu coração no lugar correto. Você sabe por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é estabelecer o seu reino e a sua justiça. A vontade de Deus, irmãos, é que o nome dele seja glorificado e exaltado por meio da minha vida e da sua vida.
E o meu papel, irmãos, nesse momento é crer, obedecer, me submeter e avançar. Sabe por quê? Porque lá em Marcos vai dizer que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É de todo. Tudo. Todo é todo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode estar amando em parte ou em parte alguma. Quando olhamos para a parábola dos talentos, a um foi dado 5, a outra foi dado 2 e a outra foi dado 1 talento. Mas o contexto desse texto, irmãos, não é o tamanho da visão ou o tamanho do dom que Deus está compartilhando com você, porque isso aqui para Deus, irmãos, é fichinha. O importante para Deus é quantas pessoas vão estar ali dentro, sendo alcançadas e transformadas pelo poder da palavra. Mas aquele que recebeu 5, multiplicou. O que recebeu 2, multiplicou. O que recebeu 1, reteu. E o contexto ali, irmãos, fala sobre fidelidade. Sabe, quando a gente é pego em fé, em submissão, o fruto que é operado, que é manifesto por meio das nossas vidas, chama-se fidelidade. E o que Deus deseja de mim e de você, irmãos, que nós sejamos encontrados fiéis àquilo que Ele tem depositado no nosso coração, fiéis à visão que Ele tem depositado no nosso coração, fiéis aos sonhos que Ele tem feito a gente sonhar junto. E eu gostaria de concluir com o texto que está lá em Salmo 133, e eu gostaria de chamar o louvor, por favor. Salmo 133, versículo 1. Vai dizer o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, é nesse ambiente, irmãos, que ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A vontade de Deus, irmãos, é ordenar bênção e vida eterna para nós. Essa é a vontade de Deus. Mas o texto está dizendo o seguinte: ele fala 3 vezes sobre o verbo descer. E ele também usa 2 figuras de linguagem aqui, que é o óleo e o orvalho. Pode ir ministrando, por favor. O óleo, irmãos, representa a unção. O óleo representa o poder de Deus. O poder de Deus que cura, que transforma, que liberta, que capacita. Quando eu estou numa posição de submissão, honrando a minha liderança, fortalecendo a minha liderança, servindo a minha liderança, amando. E a posição de servir, irmãos, não é uma posição de inferioridade. Isso é o que o mundo dita. Sabe, quando eu estou nessa posição, a unção que está sobre o cabeça, que alcança a minha vida, me cura, me restaura, me capacita. Mas o orvalho, irmãos, também representa a palavra de Deus. A palavra de Deus que gera vida, a palavra de Deus que faz frutificar, a palavra de Deus que faz trazer refrigério. Então, irmãos, tanto esse refrigério e tanto essa capacitação, elas descem. E o cabeça, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja.
Mas aqui nesse texto também fala de uma autoridade que está abaixo de Jesus, que são os nossos pastores, que são os nossos pais, que são os nossos chefes, que são todas aquelas pessoas que exercem autoridade sobre as nossas vidas. E aí a visão que Jesus carrega, ele transfere ao cabeça. Mas quando eu estou submisso, irmãos, essa visão que está no cabeça, ela é transferida para aqueles também que estão abaixo, para os facilitadores. Sabe, o óleo desce do cabeça, depois ele passa pela barba do sacerdote, até que chega nas golas. Mas as golas, irmãos, são aqueles que estão debaixo da cabeça, debaixo da barba. As golas representam, irmãos, aqueles que estão revestindo a visão, aqueles que são os guardiões da visão, aqueles que estão tomando sobre si a visão que está no seu líder como se fosse a sua. E aí, irmãos, essa unção me alcança. Ei, irmãos, existe um refrigério disponível para nós. Existe cura disponível para nós. Existe uma capacitação disponível para nós. Eu só preciso crer e me colocar no lugar certo, rendido de todo o meu coração, sem reservas. E aí o texto vai falar, irmãos, também do orvalho, que é a palavra de Deus. O orvalho desce sobre os montes. Sabe, irmãos, a palavra é fiel. E os montes traz a representação de fidelidade. Fidelidade essa, irmãos, que é representada sobre constância, compromisso. Para nós, irmãos, aos olhos de Deus é importante eu ter o meu coração alinhado, eu ter uma vida de fé que agrada a Deus, mas eu também ser agarrado à visão como se fosse a minha. É eu ser agarrado à visão que Deus tem estabelecido no meu lar, irmãos, como se fosse a minha. Porque assim como Saul, irmãos, Deus fala, Deus levanta, Deus capacita, Deus unge. Mas se eu não for fiel e não for constante, Deus vai levantar outro. Sabe por quê, irmãos? Porque a visão vai ser estabelecida, quer nós queiramos ou não. Mas Noé marcou uma geração, irmãos. E eu te pergunto, você quer marcar uma história nessa cidade? Seja encontrado, irmãos, com o coração no lugar correto. Fique de pé, vamos orar. Se renda ao Senhor, irmãos. Coloque o seu coração no lugar correto. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Ame a Deus, irmãos, com toda a tua intensidade. Porque Ele é bom e Ele é digno, Pai. O Senhor é digno, Senhor.
irmão, tome posse daquilo que é seu, irmãos. Não, a muralha vai ter que cair, irmãos. Aleluia, Pai, nós cremos, por isso nós nos alegramos. Já podemos ver, Pai, mesmo sem tocar, vidas sendo alcançadas, jovens libertos da prostituição, crianças sendo alimentadas. É pela fé. Aleluia. Começa a declarar, irmãos. Ei, começa a declarar a pia. Começa a declarar o porcelanato. Ei, já se veja sentando na cadeira, irmãos. Ei, já se veja sentindo o ar-condicionado. É real, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, mas talvez você está aqui. Você está aqui, mas ainda não decidiu entregar sua vida para Jesus. Talvez você está aqui, mas ainda não está vivendo essa fé que rompe barreiras, que vence muralhas, que destrói os gigantes que se levantam contra a sua vida. Talvez você não tenha experimentado do amor e da fidelidade do Senhor. E nós não estamos te oferecendo uma religião, mas a gente está te apresentando uma família. A família de Deus, aonde você é cuidado, aonde você tem a oportunidade de crescer. Esse é o reino de Deus, irmãos. Não tem nada a ver com aquilo que você tem que deixar de fazer. Tem a ver com quem você se torna.
Você está aqui e deseja entregar a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Fazer uma oração de entrega? Tem alguém aqui que deseja fazer isso nessa noite? Ou talvez você está aqui e por algum motivo você desanimou, você se decepcionou, sabe, você desistiu. Mas é chegado o tempo de você, sabe, desistir de desistir. Sabe, é chegado o tempo de você ser acolhido de novo, de você se sentir amado, sabe, de você se sentir querido por Deus e não rejeitado. Você está aqui nessa noite e deseja se reconciliar com o Senhor? Todos salvos? Todos andando em fé? Tem alguém aqui que gostaria de receber oração por cura? Está com algum sinal de enfermidade? Todos curados? Amém. Glória a Deus.